Oi, meu nome é Lara e bem-vindos a mais uma aula do curso de Português de Acolhida da Liga Acadêmica de Direito Internacional dos Refugiados. Essa aula tem legendas disponíveis, então você pode escolher a que você preferir e acompanhar. Bom, na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre transporte e localização. É uma aula mais curtinha, mais concisa e mais voltada para o vocabulário. Então, vamos lá. Bom, eu trouxe aqui os principais meios de transporte, principalmente ligados aos centros urbanos, às cidades. Então, como a gente pode se locomover nos centros urbanos? A pé, de carro, de ônibus e de metrô. É claro que existem outros meios de transporte, por exemplo, a moto, a bicicleta, mas eu trouxe esses 4 aqui. E outra coisa que é importante reparar é que no início de cada um deles tem uma preposição aqui, a pé, de carro, de ônibus e de metrô. Essa aqui é a preposição de cada um. E nesse caso aqui é só importante reparar que a preposição que acompanha o a pé é diferente da que acompanha os demais meios de transporte. Então, a gente fala que a gente vai a um lugar a pé e não de pé. E o que é diferente dos outros meios de transporte que a gente realmente fala, vou de carro, de ônibus ou de metrô. Enfim, é uma diferença pequena que é importante reparar. Então, juntando com essa noção de meio de transporte, temos aqui um pouquinho sobre localização. Então, olhando essa figura aqui, o que a gente vê? A maçã, ela está em frente da caixa. A maçã vem em primeiro lugar e a caixa depois. Aqui é o contrário. A caixa está em primeiro lugar e a maçã vem em seguida. Então, a maçã está atrás da caixa. E aqui você pode ver essas duas noções, por exemplo. Aqui, como eu já disse, a maçã está na frente da caixa. E a caixa, como ela está em relação à maçã? A caixa está atrás da maçã, porque ela vem depois da maçã. E aqui, como a caixa está em relação à maçã? Ela está na frente da maçã e a maçã está atrás da caixa. Então, essas duas noções aqui só para comparar um pouco. E aqui, esse terceiro, a maçã está entre duas caixas. Então, como aparece aqui, é entre uma coisa e outra coisa. Então, são precisos 2 elementos e um terceiro objeto que fica no meio deles. Ele está no meio deles. Então, aqui a maçã está entre as duas caixas. E aqui eu trouxe essa placa, que é a placa de faixa de pedestre. Ela vai sinalizar onde tem uma faixa de pedestre. E é muito importante aqui atravessar a rua na faixa de pedestre. É o local certo, é o local indicado. É perigoso atravessar a rua em um local que não está sinalizado. E o correto realmente é procurar a sinalização de faixa de pedestre e atravessar a rua por ali. Então, aqui, essas 3 noções e a sinalização da faixa. E mais um pouquinho aqui, nessas outras 3 imagens. Essa primeira aqui é na esquina. O que é a esquina? É o encontro de 2 ruas. Então, que nem está representado aqui na imagem, né? 2 ruas se encontram, é a esquina. Então, o local pode ser na esquina, né? E aqui as noções de à direita e à esquerda. Então, você pode estar em uma situação que você pergunta para alguém, por exemplo, onde é o hospital? E a pessoa pode te falar, vire à esquerda e na esquina, lá estará o hospital. Então, aqui mais algumas noções de localização. Só repetindo mais uma vez os nomes. Na esquina, à direita e à esquerda. Aqui eu trouxe o transporte público. O transporte público é aquele que é coletivo. Então, todos podem utilizar esse transporte, necessário comprar uma passagem,
mas ele é coletivo. E os principais centros urbanos, que nem eu já falei, é comum de aparecer metrô, ônibus, trem. Não é todas as cidades que vão ter uma linha ferroviária e também metrô. Em cidades menores não é comum de aparecer metrô, mas o ônibus na maioria das cidades tem. Mas, de qualquer forma, aqui 3 meios de transporte público, transporte coletivo. Ônibus, metrô e o trem. Bom, como eu tinha dito, foi uma aula mais curtinha mesmo. Foi mais voltada a vocabulário, e é um vocabulário que está mais presente no dia a dia, então eu sinto que é mais fácil de assimilar ele. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo Facebook, o site ou o e-mail. Eu também queria agradecer aos apoiadores que ajudam a Liga.